Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos o cientista político Rudá Hissi. Engajado em causas sociais, ele foi pupilo do filósofo e educador Paulo Freire, que enxergava a educação popular como forma de conscientização política. Rudá, é um prazer tê-lo aqui no programa Retratos. O prazer é meu. Estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado. Meu querido, você é um cientista político muito respeitado e com uma sólida formação acadêmica, não é? Você é graduado em Ciências Sociais, é mestre em Ciência Política e doutor em Ciências Sociais, além de ter uma vasta experiência nessa área da educação, não é? Embora você seja de uma família já politizada, intelectualizada, grande parte do seu conhecimento, eu acredito, ele provém de um momento decisivo na sua vida, que foi o encontro com o filósofo, pedagogista e grande pensador e educador, o Paulo Freire, né, que é considerado o patrono da educação brasileira e um dos mais notáveis pensadores e educadores do mundo, né, basicamente dizendo. Eu queria saber como foi esse encontro e como foi que vocês se tornaram amigos a partir disso. Engraçado, porque esse encontro acho que é bem a cara do Paulo Freire e também a minha. A minha menor, ousado. O que acontecia? Eu tinha entrado em Direito na PUC de São Paulo. Naquela época, Direito da PUC era o curso mais importante, mais do que o do São Francisco, da USP. Sim. E aí eu tinha algumas aulas que eu odiava e eu gostava de estudar, então eu saía dessa aula, muitas vezes, matava a aula e subia no quarto andar onde estava a pós-graduação, porque ali era o andar mais alto e estava perto das estrelas mesmo. Opa. Walter Barelli, Paul Singer, né? Décio Pinhatari, Florestan Fernandes e o Paulo. Sim. Então eu entrava em alguma desses cursos e o que eu gostava mais era o Paulo, porque eu já lia o Paulo há muito tempo. E eu tinha, em 79, que foi quando eu prestei o vestibular, eu tinha ido até a PUC, no Tuca, que é aquele teatro enorme da PUC, quando o Dom Paulo Evaristo Arnes recebe na PUC o Paulo Freire, que estava vindo do exílio da África, né? Se não me engano. E eu não conseguia entrar no auditório. De tanta gente. Superlotado. Muita gente. Ele sempre foi muito admirado. E muita né? gente chorando com a volta dele, né? E eu só conseguia assim, dar uma olhada assim, muito rápido lá na mesa, né, com o Dom Paulo. E, então eu já tinha uma admiração muito grande. E eu assistia a aula dele, ficava lá no canto, até que um dia o Paulo me chama do lado, depois que acaba a aula, falei, vem cá você. Eu falei, ai. Ele falou assim, nem precisa dizer que você é estudante da graduação, que eu estou olhando. Mas eu fingi que eu não vi que você é da graduação. A questão é o seguinte, você quer assistir minha aula? Então você vai se comportar como um mestrando. Você vai participar de todos os estudos, todos os livros, fazer fichamento, todos os trabalhos, a apresentação em grupo, aí você fica, tá bom? Ele te enquadrou então, né? Eu acho que ele achava que eu não ia fazer isso. Só que ele não sabia com quem que ele estava pegando, um filho de italiano, daqueles casquinhas de ferida, e eu estudei. E ele ficou muito impressionado, aí ele começou a me convidar e ficamos amigos, né? Ah, que maravilha. Inclusive, ele te convidou também para poder participar dos seminários, né, que ele promovia, né? Que tratavam de educação e que eram muito concorridos, inclusive com participação de personalidades nacionais e internacionais. Não, também, era muito né? interessante. Era uma sala, era 333. Eu vou de vez em quando na PUC de São Paulo, mas eu não entro mais nas salas como eu tinha, né? Era a sala 333, que era uma sala um pouco maior. Imagino que 150, 200 alunos, né? Então, era o dobro da sala normal. E nessa sala, a gente se reunia todo sábado. Eu me lembro de manhã, mas eu tenho quase certeza que era o dia inteiro. Bom, ele convidava as pessoas, então ele assim, não era aberto, mas também não era algo muito fechado, porque e aí não estava dentro da grade. E ele então indicava, num seminário de estudo da área de educação, ele indicava um livro, e aí todos tínhamos que ler. E ele começava, como era a cátedra antigamente, que a cátedra foi proibida no Brasil, mas ele tinha esse estilo do doctor, né, o professor nos Estados Unidos, ele lia algumas passagens e começava a comentar, e aí, em determinado momento, nós levantávamos a mão e começávamos a entrar na lógica de discussão dele,
Mas acontece que eram quase 200 pessoas naquela sala. Então, assim, é diferente você fazer um seminário de pós-graduação com 10 pessoas e ter 200. Claro. Então, era de uma experiência... Agora, de uma riqueza muito grande, né? Genial. Imagino, né? Eu lembro A Dialética do Concreto, do Karel Kosick. Né? Foi um livro importante naquele período. E eu lembro que eu ficava angustiado, porque o Paulo começava a ler um livro, lia um parágrafo e ficava 4 horas comentando o parágrafo. Você sabe que dissecava tudo, né? Tempos depois eu dei um livro para ele e na dedicatória eu falei, você foi a pessoa que realmente me ensinou a ler, a ler. Porque eu lia querendo terminar logo o livro e ele mostrou para a gente que tem um tempo de maturidade, de assimilação, que não adianta você correr. É verdade. E isso vai estar inclusive num livro do Bertrand Russell chamado Elogio ao Ócio. Bom, mas isso é o Paulo. Que maravilha. Então, você realmente assimilou bastante os conhecimentos dele, né, os ensinamentos dele, porque logo depois você acabou coordenando cursos de educação popular, você atuou na CUT, inclusive fazendo convênios com universidades para a formação de educadores sindicais, né? Atuou, inclusive, como professor na PUC Minas durante muitos anos, nos níveis de mestrado, doutorado, e chegou mesmo a ser consultor do governo do Estado de Minas Gerais na área de educação, né? Então, com toda essa sua experiência, eu queria que você fizesse uma análise da atual realidade da educação brasileira, né, hoje, e como que você vê essa educação, se ela é inclusiva, se ela realmente contribui para transformar a realidade brasileira, enfim. Eu acho que nós estamos dando um passo atrás. Nós estamos voltando para o século XIX. Um retrocesso. É um retrocesso muito grande. No século XIX, alguns autores tayloristas vão formular uma política baseada na ideia de que a experiência do estudante pouco importa, o que importa é o que ele vai se tornar para o desenvolvimento econômico. O principal autor naquele período foi Joseph Meyer Rice, e depois vai gerar uma elaboração um pouco mais adiante, que se estudou muito no Brasil no início do século XX, que era o Bobbitt. São pessoas muito preocupadas em forjar um comportamento do outro, e não dialogar com ele. Né? Então, o conhecimento está só comigo e não com o outro. Né? Essa é uma crítica fortíssima do Paulo Freire, inclusive. Né? Nós voltamos agora a pensar o estudante como número. Então, dificilmente, também com a quantidade de alunos numa sala de aula, dificilmente você sabe o que acontece com a vida dele. E aí, essa história do IDEB, do Enem e do ENAD, que para mim é um atraso absurdo na educação brasileira, é desconsiderar experiências de grandes educadores, né, brasileiros, né? A gente acaba dizendo, o estudante tem que tirar, passar do 4,5 do IDEB para 6, mas o que significa isso na vida? E por que ele não chegou a 6? E isso ninguém mais discute. Então, isso facilita a vida do gestor, porque ele só olha o número, mas não facilita a vida do estudante, porque ele não se considera um número, e ele não é. E foi por esse motivo que você, então, resolveu criar o Instituto Cultiva, não é? E eu queria saber, assim, e esse instituto, qual que é a metodologia que ele utiliza e quais são os diferenciais dessa metodologia com relação à educação formal tradicional? Bom, em primeiro lugar, obviamente que ela tem uma referência no Paulo Freire, ela é freiriana, mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além. Ela é humanista, quer dizer, a concepção básica do Instituto Cultiva é a formação para a cidadania, né? Para a educação regular ou não. A primeira questão, então, para nós é o seguinte: quando nós desenvolvemos algum programa de educação, seja de formação de professor, uma concepção de mudança do currículo, avaliação, ou um sistema integrado de acompanhamento da família do aluno e os resultados da carreira estudantil do aluno, qualquer que seja a área que a gente atua, a gente sempre se aproxima da vida concreta do estudante e do professor. Ou seja, nós não começamos falando para o professor o que ele tem que ser. A gente começa dando voz para o professor falar quais são os problemas na sala de aula. E é a partir daí que a gente, então, formula com ele políticas de superação, de tentativa de superação. Isso é freiriano por quê, se você me permite? Porque o Paulo Freire, a despeito desses meninos mais fascistas que recentemente ficaram falando que Paulo Freire era comunista, obviamente que eles não sabem o que é. É um reducionismo muito grande, né? É mais do que reducionismo, né? Isso chega a ser, no caso,
uma falsidade ideológica Sim. ou uma calúnia. É verdade, quer dizer, é verdade. não porque o comunista é uma calúnia, mas porque ele não era. É verdade. O fato é o seguinte, o Paulo Freire ele se baseia na fenomenologia. E o primeiro discurso da fenomenologia, a primeira aproximação é saber qual é a sua percepção. Porque eu sabendo o que você percebe, sem elaborar muito parecido com a psicanálise, eu consigo dialogar com você, com aquilo que te emociona. Sim. Por isso que o Paulo Freire, para alfabetizar, tinha a palavra geradora. Era a palavra que gerava a alfabetização, que tinha um sentido muito grande na tua vida. Se você mora num lugar que tem pomar, a palavra geradora talvez fosse laranja, sei lá, sim. E assim por diante. Que está em contato com a realidade da pessoa, né? E com o sentimento dela. Sim. E aí, por isso é humanista. Porque Sim. eu quero saber o que te toca. E a partir daí eu converso com o significado da vida. Sim. E eu abro o cardápio para você. Olha, além da laranja, tem outras frutas, inclusive algumas que não tem no Brasil. Eu abro, isso é humanizar. É fazer... A Hannah Arendt, filósofa alemã, que ficou exilada nos Estados Unidos e morreu lá, dizia que nós não nascemos humanos. Nós nos tornamos humanos na medida em que a gente conhece e é apresentada a experiência dos outros através da linguagem. Sim. É para isso que a gente lê um livro. Não é para a gente decorar e fazer concurso. É para a gente ouvir o que o outro que a gente não conhece tem a dizer a nós. E isso, quanto mais eu leio, mais eu ouço música, mais eu vejo teatro, qualquer nível de linguagem, mais eu dialogo com a experiência do outro. Sim. E mais você enriquece a sua própria experiência de vida, as suas percepções, né? É verdade. Meu querido, vamos fazer um breve intervalo agora, mas não saiam daí que a gente volta já já com mais informações e com mais aprendizado e mais experiência de vida repassada por essa autoridade que está aqui hoje conosco, o Rudá Rissi. Não saiam daí, a gente volta já.